Oi pessoal, aqui é a Naomi do canal Projeto em Andamento e nesse vídeo, como designer, eu quero compartilhar com vocês como foi a minha primeira vez para fazer essa pintura de parede. Vou falar dos meus principais aprendizados, também de como foi o meu passo a passo para ir aprendendo mais sobre o assunto e trazer aqui como conteúdo para vocês. A primeira coisa que eu fiz para quem também está começando algo novo e, por exemplo, era algo que eu não conhecia, não sabia, nunca tinha feito, é fazer pesquisa, né? Então, fui procurar vídeos, fui procurar artigos para ler, mas a principal fonte foi ter mandado lá no grupo de WhatsApp dos amigos do design. E aí a gente ter conseguido trocar a respeito. Eu perguntei se alguém já tinha tido alguma experiência com pintura de parede, quais tinham sido as dicas. E ali a minha principal questão era quais materiais eu ia precisar para fazer algum orçamento, ver quanto que isso ia ter de custo, né? E aí foi uma das coisas bem legais, que me deram essa dica sobre curtir o processo, principalmente porque era esse contexto que eu tinha dado, que era do meu quarto, e aí poder me experimentar, assim. A pior coisa que pode acontecer é você não gostar e depois poder partir do zero de novo, né? Então isso trouxe muita tranquilidade de conseguir me expressar mais ali e eu encontrei essa forma de algo que eu tinha visto que era necessário, porque eu olhava pro meu quarto, como a gente tinha uma beliche aqui que eu dividi antes com a minha irmã. E aí a beliche, a gente tirou a parte de cima, né? A gente desmontou, ficou um grande vazio no espaço onde ficava a cama. E aí esse vazio eu queria conseguir preencher de alguma maneira e ao mesmo tempo também caracterizar um pouco mais o meu quarto com algo que fosse significativo para mim. Acho que essa pode ser a principal aprendizado, a principal dica, curtir o processo. A segunda foi com relação a materiais, né? Foi com relação a materiais. E aí falaram que utilizaram tinta acrílica, né, tinta acrílica de parede, e também pincéis, assim, mesmo, daqueles de artesanato, que a gente usava na escola, assim. Também a possibilidade de poder desenhar com caneta. E aí recomendaram, citaram essas canetas aqui, foscas. Você consegue pintar em quase qualquer superfície, assim, vidro, madeira, parede, e elas mantêm a fixação. Eu resolvi comprar primeiro uma preta e uma branca, né? Também são super básicas, para fazer esses primeiros testes, né? Eu fiz aí essa mistura de materiais para chegar na borboleta e me fizeram um poema para mim, falava bastante dessa borboleta como um processo de transformação, voar para novos desafios. Então ela me lembra muito disso, assim. Agora, com relação, voltando aí à parte de materiais, eu tinha já pincelado esses pontos, né? E aí eu fui numa loja de tintas, e aí foi legal, porque eu acabei lendo, olhando ali mesmo na loja, eu fui conhecer esses corantes aqui para tinta de parede mesmo, da Xadrez. E aí tinha algumas cores mais básicas, né? Tinha vermelho, amarelo, azul, mas também tinha o verde. E aí eu falei, já vou pegar mais ou menos o verde meio pronto, porque na verdade das cores que eu tinha pensado utilizar, como eu ia trabalhar mais com plantas, provavelmente seria uma das que eu iria usar mais. E aí eu achei mais interessante do que comprar potinhos, assim, latas de tinta de várias cores. Primeiro que ia sair muito caro, então o que eu fiz foi comprar uma latinha de tinta, a menorzinha que tinha lá, a de 900 ml, de tinta acrílica branca, e aí usaria esses corantes para fazer as cores, né? E eu achei isso muito legal, que eu lembrei até da época da escola, assim, de ir misturando as tintas, com isso chegando nas tonalidades desejadas. Ia ter mais esse processo aí de experimentação que você não sabe muito bem qual que é o resultado específico. O desafio foi que no processo, se a tinta que você misturou e chegou numa tonalidade que você gostou acabar, dificilmente você vai conseguir fazer a mesma tonalidade. Você pode chegar em algo muito próximo. Então aqui mostrando um pouco mais alguns detalhes da pintura, vocês viram aqui que eu cheguei numa tonalidade roxa. Eu não tinha, né, esse corante. O que eu fiz foi misturar o corante vermelho com o corante azul e já ir buscando essa tonalidade.
Acabei colocando, por exemplo, mais azul, até porque a tinta base era tinta branca, né? Que acaba trazendo uma tonalidade mais clara. E aí esse foi um dos aprendizados, né? Então é importante que medir ali, assim, mais ou menos a quantidade que você deve usar para a tonalidade que você está fazendo. Um outro grande aprendizado foi as tintas. Quando você compra essa tinta aqui, ela é bem grossa, né? Então eu colocava a tinta branca aqui, acrílica, e depois as gotinhas do corante que eu queria. E aí eu podia também misturar as cores do corante, que foi o que eu fiz. E aí aí depois eu misturava e usava já essa consistência de tinta para fazer a pintura. Só que ela era muito grossa. E aí quando eu passava pelo pincel, ele ficava até com textura, né? E aí eu falei, nossa, tá difícil assim, porque aí fica com as marcas do pincel, eu queria algo mais homogêneo. Eu falei, eu devo precisar diluir. E aí, para fazer a diluição, olhem sempre aqui na latinha como que ela é feita, mas mais no sentido assim, a base do que, né? Então, essa aqui era a base de água. E aí, como anteriormente a gente estava fazendo pintura em casa e a outra tinta não era a base de água e tinha que diluir com água rasa, eu acabei colocando água rasa lá sem ler, sem nada. E aí fui tentar fazer a mistura e eu até tava achando estranho, falei, nossa, não tá, parece... alguma coisa parece errada. E aí mesmo assim eu fui tentando colocar na parede e falei, tá saindo a tinta. Então, depois que eu fiz a diluição com água mesmo, deu tudo muito certo. Porque aí eu falei, nossa, agora ficava bem mais fácil fazer degradê, sabe? Então misturar tonalidades diferentes pra chegar em meios tons, assim. Só que eu só fui descobrir isso mais pro final, né? Então fazer uma primeira versão sem essas mudanças aí de luz e sombra, de tonalidades, mais homogêneo mesmo, mais chapado. E tomar cuidado também com o excesso de tinta. Depois que eu diluí, começou a acontecer mais das tintas escorrer. Quando você for pintar, toma bastante cuidado, deixa um paninho ali junto para que não escorra uma cor diferente em outra parte do desenho. Você não queria que aquilo acontecesse, né? Chegou a acontecer comigo, o que eu fazia algumas vezes depois era tipo repintava a parte que escorreu ou a parte que foi na parede mesmo, que não ia ter desenho. Eu tentava passar uma água no pano e tentava tirar, assim, deu bastante certo. E acho que uma coisa geral de pintura, né? Pra não fazer uma sujeirada no chão, forrar, né? Eu forrei com jornal, tudo. E aí no rodapé eu fui colocando fita crepe, né? Então mesmo que as tintas escorreram mesmo, até porque tinha momentos que eu ia lá fazer, né, o caule ali da planta e ia até o finzinho ali do chão. E aí depois escorria, mas aí tava protegida por causa da fita crepe. E aqui então vocês podem ver como que ficou o resultado completo, né? Claro que ali depois, pra pintar, eu tinha tirado a cama, então tem algumas plantas que ficaram um pouco mais pra baixo, umas flores também. Aqui dá pra ter uma noção, né? Aquele móvelzinho ali de canto, lá em cima, era na verdade como se fosse um móvel de cabeceira da outra cama, né? Da beliche. Então, quando tirou, realmente, toda essa parte que tá pintada, ficou ali um grande vazio. E aí agora, cria esse espaço ali, que é esse espaço mais pessoal, enfim, ali da cama, de aconchego, né? Vamos dizer assim, pelo menos é o que transmite pra mim, assim, de paz, tranquilidade, bem-estar. Então é tudo isso por hoje, espero que tenham gostado do conteúdo, se inscrevam no canal, não deixem de comentar aí embaixo se vocês tiverem outras dicas também para dar com relação à pintura de parede, apertem o sininho para receberem notificações de próximos lançamentos e novos conteúdos.